Jesus veio nos dar uma vida abundante, uma vida com qualidade, uma vida para a gente viver em graça, viver com alegria. Teve uma quinta-feira que eu falei que Jesus quer que você sente todo dia de manhã na sua mesa, com a sua mulher, com os seus filhos, para tomar um café da manhã, louvando a Deus porque você tem vida, porque você tem uma família, porque você tem uma casa. É isso que Jesus veio nos dar. E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade. Não é qualquer vida, é um estilo de vida. E eu quero falar uma coisa para você que eu não acho que vai ser nenhuma novidade, mas Jesus, ele não é uma religião. Jesus é uma pessoa, ele é o Filho de Deus. E viver com Jesus é ter um estilo de vida, um caminhar, um viver todos os dias, essa vida abundante, apesar de... Tem problema? Tem, todo mundo tem. Tem situação que a gente tem que resolver? Tem. Tem conflito? Tem. Mas apesar disso, eu escolho viver bem com Jesus. Eu escolho reconhecer todos os dias que Ele veio me dar essa vida abundante. E que em todas essas coisas, todas as dificuldades, circunstâncias, tudo que se apresenta, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Olha, gente, essa vida abundante... não é para um grupinho. Essa vida abundante é para todos. O gesto de Jesus na cruz do Calvário conquistou uma vida de excelência para toda a humanidade. E Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que têm sede, vinde às águas. E todos vocês que têm fome e não têm dinheiro, venham, compram, comam, se fartam. Isaías é o profeta messiânico. Há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizava sobre Jesus. E isso aqui é uma palavra profética, dizendo assim, olha, já apontando para Jesus, para o sacrifício de Jesus, porque ele diz assim, venham, bebam água e vinho, comam, você que não tem, como que você não tem dinheiro e você vai comprar comida? Você tem fome, mas não tem dinheiro. Mas diz assim, venha e se farte, apontando para a graça de Jesus, para o que Jesus faria por nós. Você não tem dinheiro, mas você tem fome, você tem sede de justiça. Venha Jesus e Ele te sacia, amém? Você crê nisso? Que Jesus sacia a nossa fome de justiça. Do que você tem fome? Você tem fome de Deus, você tem fome de amor, você tem fome de justiça, você tem fome de paz, você tem fome de alegria. Eu não tenho tido alegria, Ivone, ultimamente. Coisas difíceis têm acontecido, situações difíceis. Vinde às águas. Venham todos vocês que têm fome e têm sede e se sintam saciados. E isso é por graça, e isso é pela fé. É assim que nós alcançamos o favor de Deus. E como é que foi isso? Como que se deu isso? Como que se dá essa vida abundante? Olha, gente, o que Jesus fez foi trocar de lugar com a gente. Jesus fez muito mais do que substituir a gente na cruz do Calvário. Ok? Até então você entendia, Jesus me substituiu, Ele morreu uma morte que era minha, Ele pagou um preço de um pecado que era meu, Ele me resgatou, Ele me substituiu e pagou o preço por mim, que eu não tinha condição de pagar. Mas deixa eu te falar nessa manhã, Jesus fez muito mais do que isso. Ele trocou de lugar com você. Ele trocou, Ele não só nos substituiu, mas Ele trocou de lugar comigo. Deixa eu ver aqui como... Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, Adenilson, você pode me ajudar aqui? Só para a gente fazer uma ilustração, o pessoal entender. Eu vou trocar de lugar com a Adenilson, tá? Ó, a Adenilson veio para o meu lugar. Como que a gente fez? Como que a gente faz com a nossa vida espiritual? Jesus foi para lá, trocou de lugar comigo, com a gente, tá? Jesus trocou. E a gente ficou aqui, agradecendo a Ele, porque Ele morreu a minha morte, porque eu agora vivo a vida abundante dEle, Ele pagou o preço no meu lugar que eu não tinha condição, Ele me libertou, você pode dizer amém? Ele te curou, Ele te salvou, mas eu continuei aqui, gente. Mas não é isso que é trocar de lugar. Trocar de lugar é, o Adenilson foi para ali, ok? E eu fiz o quê? Eu vim para o lugar do Adenilson, ó.
Troquei de lugar com a Denilson. Isso é trocar de lugar. Obrigada, Denilson. Você entende o que é trocar de lugar? Você entende que nós, como igreja, a gente está negligenciando exatamente o que Jesus fez por nós? Jesus trocou de lugar com a gente. Foi muito mais do que me substituir. Ele disse assim, ó, eu vou para o seu lugar. E eu faço o quê? Eu fico aqui do lado, adorando Ele, louvando Ele? Não, eu vou para o lugar dEle. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele tomou o meu lugar e me deu o lugar que era dEle. Ele me fez mais que vencedora. Ele pagou um preço que era meu e me deixou agora receber uma glória, um poder, uma vida abundante que era dEle e Ele me entregou. Aí eu pergunto para você, você vai viver agora a vida de Cristo. Jesus tem doença? Jesus tem crise de relacionamento? Tristeza abundante? Assim, eu quero desistir da vida, nada está dando certo, eu não quero mais, eu não quero saber disso. Jesus vive assim? Não. A vida abundante que a gente vai viver agora é a vida de Cristo em nós. É uma vida de glória. A palavra diz que Ele se assentou à destra de Deus e levou consigo a igreja. A igreja está... Você acredita que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, como diz a palavra? Ele nos colocou nos lugares celestiais. Ele nos deu essa honra. Ele nos deu essa glória. Você percebe que a gente não fez nada para merecer isso. A gente não precisa suar agora a camisa. O que eu vou fazer? Ele não te pediu nada em troca. É de graça. Sabe como é de graça? Totalmente gratuito. Eu não tenho que pagar. Olha, gente, se eu compro um presente para alguém, uma pessoa faz aniversário e eu compro um presente, e eu dou um presente para ela, mas todo mês ela tem que depositar na minha conta R$10, R$20, R$50, seja lá quanto for. Eu dei um presente para ela? Não, eu vendi uma mercadoria. Eu vendi. Eu posso ter até mascarado, colocado a mercadoria no papel, mas eu vendi. O que Jesus fez por nós foi um presente. Você não precisa pagar nada. Nós não temos uma dívida para ser paga com Jesus. Sabe o que eu tenho com Jesus? Eu tenho com Jesus uma dívida de gratidão, de amor. Eu reconheço tanto isso. Eu tenho tanta gratidão por aquilo que Ele fez, que o que eu faço, eu dedico agora a minha vida a Ele. Eu adoro a Ele, eu reconheço. Eu quero viver um estilo de vida que o agrade. Você está entendendo? Mas não é porque Ele me pede isso, não é porque Ele me obriga, não é porque Ele diz para mim, agora você tem que viver assim, agora olha só, eu te salvei, eu paguei um preço por você, eu te libertei, e agora você vai viver assim, você vai fazer isso, porque eu sou o dono. Não, não, de maneira alguma. Jesus é amor e nos deixa totalmente à vontade. Agora você pode escolher. Que estilo de vida você quer ter? De que forma você vai entender isso? De que forma você vai tentar retribuir? O pastor André Valadão tem uma música que diz assim, não posso pagar. Tudo o que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Isso é uma decisão. E aí você decide de que forma você quer retribuir ao Senhor. De que forma você quer devolver para Ele essa gratidão, esse amor, esse reconhecimento do que Ele fez por você. E você aí toma um novo estilo de vida. Você, quando vai entendendo isso, gente, isso não é da noite para o dia. Você vai nessa caminhada com Deus, sabe, de crescimento espiritual. O nome dessa caminhada se chama crescimento espiritual. A gente vai tendo mais revelação e a cada passo que a gente dá, a gente vai entendendo mais e vai recebendo mais revelação da parte de Deus, do amor, de quem Ele é para mim, de quem eu sou nele. E a gente vai nessa caminhada de crescimento a cada dia. E agora a gente vai viver uma vida totalmente diferente. Eu não sou mais a Ivone que eu costumava ser. Eu não sou mais a Ivone de algum tempo atrás. Eu não sou mais a Ivone de antes de Jesus. Eu não sou mais a Ivone de nova convertida. Eu não sou mais a Ivone de 5 anos atrás. Eu não sou mais a Ivone...
Talvez você diga para mim, eu não sou mais o José diante do Avance, porque você vai crescendo, você vai nessa caminhada de crescimento. Gente, todos nós temos dentro de nós, todos, sem exceção, porque toda regra tem sua exceção, nesse caso não temos. Todos nós temos dentro de nós, na nossa vida espiritual, um trono pomposo. E a gente escolhe quem senta nesse trono. Talvez tenha pessoas que elas escolham colocar filho nesse trono. Tem gente que escolhe colocar o trabalho, o emprego nesse trono. Tem gente que escolhe colocar o marido. Tem gente que escolhe colocar ele próprio nesse trono. Ele se adora, ele se idolatra. Bens, sexo, aquilo que vai guiar a tua vida, que vai ser o teu Senhor. Mas eu convido você, se você tinha colocado algo nesse lugar, que não era Jesus, a destronar nessa manhã e convidar Jesus para fazer parte, Jesus para estar nesse trono, no trono do teu coração, no trono do centro da tua vida, que Ele seja o Senhor, que Ele guie os teus passos, que Ele te oriente, que você tenha comunhão com Ele, que você viva para Ele, que você só tenha olhos para Ele, que você queira viver uma vida de relacionamento íntimo com Jesus. Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Mas nós escolhemos se a gente quer deixar a parte, se a gente só procura Jesus, se a gente só pede orientação para o Espírito Santo, naquilo que realmente eu tenho muita dificuldade, e agora eu não sei como, eu não consigo. Então agora eu vou falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, você está dentro de mim, me ajuda, me orienta. Mas Ele quer fazer parte da nossa vida o tempo todo. Ele deseja viver com você o tempo todo te orientando. Problemas acontecem. Deus nunca, eu estava falando essa semana com uma pessoa, nunca na palavra de Deus você vai encontrar Deus tendo compromisso com satisfazer os caprichos de ninguém. Deus não tem esse compromisso em satisfazer os meus caprichos. E aí o fato de eu não ter um capricho atendido faz eu me sentir assim, a vida não está boa, é muita coisa, porque eu queria tanto comprar não sei o que e não posso, eu queria tanto fazer não sei o que, isso é um capricho. E Deus não tem esse compromisso, Ele nunca disse assim, gente, se você ouvir uma igreja pregar isso, aceita Jesus e vai ser o fim dos seus problemas. Tudo vai se resolver na sua vida. Olha, eu morava de aluguel numa meia água, agora eu tenho não sei quantas casas, eu tenho não sei quantos carros. Gente, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. A gente tem que renunciar para nós mesmos, para os nossos caprichos, para as nossas vontades, para os nossos impulsos carnais. A gente precisa renunciar para viver, para deixar Jesus reinar, para deixar Ele conduzir a nossa vida. Deus não tem compromisso com os nossos caprichos. O que Ele disse, muito pelo contrário, foi: no mundo vocês vão ter problemas. Então o problema faz parte. A questão é que Ele disse, eu venci. E se Ele venceu, e Ele está dentro da sua vida, está sentado num trono, é Ele que está dirigindo a sua vida, você tem dúvida de que você vai ser vencedor também? Eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu entrego a minha vida para Jesus e digo para Ele, Senhor, conduz a minha vida, leva a minha família nessa direção que o Senhor tem para nós, cuida do meu filho, salva o meu marido. Senhor, nós estamos vivendo essa situação, a gente está cheio de conta para pagar, não temos como, isso está sufocando a gente na nossa alegria. Você acha que Deus não vai dar uma estratégia para você? Você acha que Deus não vai te agraciar? Ele já te deu essa graça. Você tem favor de Deus. E se você tem favor de Deus, você tem favor dos homens também. Porque a palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra os eleitos do Senhor? Quem é que pode fechar uma porta que Deus abriu para você? Mas Ele quer ser o tempo todo e no integral o Senhor da sua vida. Não podemos deixar o Espírito Santo no cantinho e só falar com Ele quando uma necessidade é muito urgente. Nós precisamos desejar que Ele seja o Senhor da nossa vida, mesmo em todo o tempo Ele é o Senhor da nossa vida. Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Sabe? E
a gente vive um tempo assim. E a culpa, eu estava falando isso para a irmã essa semana. Nós, às vezes, na igreja, nós erramos, não ensinando. Eu não estou dizendo aqui na Nova Vida não, tá, gente? Eu digo no meio evangélico. Não ensinando isso para as pessoas, mas ensinando um evangelho de facilidade. De que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e Ele tem um compromisso de satisfazer tudo que eu quero, todos os meus caprichos, tudo que eu desejo, me dá tudo que eu quero. A Bíblia não dá respaldo para isso, sabe? A gente pode estar passando por uma situação difícil, pode estar tendo problema, como Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter problema, vocês vão ter dificuldade, mas tem de bom ânimo. Não disse assim, aí deprime, se isso acontecer, aí fica chateado, aí vai tomar Rivotril. Não, ele disse assim, tem de bom ânimo. Como que a gente tem bom ânimo? Trazendo à memória o que dá esperança. Deus é a minha força, Jesus está comigo, eu estabeleci uma aliança com o Senhor. Eu falo isso para Deus, Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança contigo. Ele é o Senhor da minha vida, esse trono que tem aqui dentro de mim, Jesus está sentado nele, ele precisa estar sentado nele, e nunca mais sair, como diz aquela música, nunca mais sair. Ele precisa ser o Senhor de tudo que de onde eu estiver, de tudo que eu fizer, Ele precisa ser o Senhor. E eu decido isso, mesmo que eu não sinta, mesmo que as coisas digam o contrário, eu decido não abrir mão do Senhor. Eu decido não tirar o Senhor desse trono. Eu decido não recusar a presença e o agir de Deus na minha vida, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das situações, apesar das decepções, apesar das traições, apesar das tristezas. Eu decido caminhar com o Senhor. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, um caminho vai se abrir, porque Ele faz caminho no deserto. Ele abre o mar, e isso não ficou no passado. Ele faz isso hoje. Ele abre o mar, Ele faz caminho, Ele faz brotar água da rocha. Você pode estar num deserto e não ver absolutamente, não tem saída. Ah, mas Ivone, eu olho e não vejo saída. Sim, o povo de Israel também olhava e não via saída. Via um mar na frente e via um exército monstruoso, enorme, sedento de sangue vindo atrás. E aí apareceu cientista, estudioso, e disse, a cada não sei quantos anos o mar se abre. A cada não sei quanto, não foi milagre. A cada não sei quantos anos, vocês já ouviram falar isso? A água fica bem baixinha e dá para atravessar a pé. Aí o milagre foi maior ainda. Porque a Bíblia diz que depois que o povo de Israel passou, o exército de Faraó ficou morto no meio do mar. Como é que afogou cavalos e seus cavaleiros? Com uma água que batia no joelho. Então o milagre ainda foi maior. Não, isso é Deus fazendo milagre. Isso é Deus agindo em favor do seu povo. Isso é Deus fazendo caminho onde não tem. Chega no deserto, não tem água, só tem rocha, só tem poeira. Vai lá e toca naquela rocha que a água vai brotar. Deus é assim, gente. O que a gente precisa é acreditar no poder desse Deus. O que a gente precisa é se decidir, viver e crer, apesar do problema, apesar da circunstância, apesar da situação, apesar da tribulação, eu decido não abrir mão e a viver, e a cantar louvor, e a celebrar o Deus da minha salvação, e dizer para Ele, tu continua sendo Deus, você continua sentado nesse trono dentro do meu coração, tu continua sendo Senhor da minha vida. Ele é Senhor da sua vida, você pode dizer, Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da minha vida. E eu decido viver assim. Eu não preciso que tudo esteja bem para eu estar bem com Jesus. Eu não preciso que tudo esteja a meu favor para eu reconhecer a bondade do Senhor. Paulo disse assim em Filipenses 4, 11 e 13, eu aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circunstância, sob qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade. E sei o que é andar com fartura também. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando privações.
tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Paulo. Você entende? E a gente negligencia essa palavra e ensina um evangelho só de vem que Deus vai te dar. Só de vem que Deus vai resolver o teu problema. Só de vem que as coisas vão acontecer, assim, milagrosamente tudo se transforma. E as pessoas, às vezes, elas vêm para o evangelho esperando isso, sabe? Elas vêm para o evangelho dizendo assim, eu estou sofrendo muito, vou lá, que a partir de agora entrei na igreja, aceitei Jesus e tal, estou caminhando. E aí fala para você assim, irmã, eu já estou na igreja há mais de 1 ano e essa situação não muda. Pode ser que você viva aí 20 anos, não sei quanto tempo, e a situação não mude. E aí? E aí agora a gente pega e se entristece, e se frustra, e deprime. Aí um monte de cristão deprimido, um monte de cristão tendo síndrome do pânico, crise de ansiedade, doença na alma, separando. Por quê? Porque não resolveu na hora que eu queria, fast food. Não, Deus não é fast food, Ele não é entregador do fast food, não. Que diz que vai entregar em meia hora, quando chega com 1, a gente já está reclamando. A gente já está em pé no portão, né? Olha só, era 40 minutos que era a entrega, né? Deus não tem esse compromisso. Não tem esse compromisso com a gente. O que Deus tem compromisso é de te fortalecer na hora da tua dificuldade. O que Deus tem um compromisso é te dar uma nova visão. Gente, as maiores vitórias na Bíblia aconteceram em momento de crise. Em momento de crise, crise existencial, crise pessoal, crise política, crise de segurança. Sabe? Você olha para a vida de Moisés entrou em crise. Teve uma crise ali, Elias esteve em crise. Mas as coisas aconteciam, caminhavam. Por quê? Porque foram homens e mulheres que não abriram mão de Deus, que não abriram mão de viver uma vida comprometida com o Senhor, que não abriram mão e entenderam que Deus não era o gênio da lâmpada, Ele não está aqui para satisfazer tudo que eu quero, todas as minhas necessidades, e eu tenho que caminhar com Deus se eu quiser ter uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada. Mas ter uma vida bem abençoada e bem-aventurada não quer dizer ter todas as minhas vontades atendidas, não quer dizer que tudo que eu quero, que eu planejo, Deus tem que fazer. E onde fica o propósito de Deus? Essas crianças foram apresentadas aqui, Deus tem um propósito para a vida delas. Elas não vieram ao mundo por acaso. Elas têm um propósito. E aí a gente tem que perseguir, entender e buscar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para que eu viva feliz. Porque Ele é o autor da vida. Você crê nisso, que Ele é o autor da vida? Você crê que foi Ele que te deu a tua vida? Ok, se eu creio que Ele é o autor da vida, eu já saí totalmente daquele esboço ali. Agora vamos continuar. Ok, se você crê que Ele é o autor da vida, se você crê que Ele te deu a tua vida, que Ele te criou com um propósito, qual é o tempo que a gente gasta buscando o propósito de Deus para a nossa vida? Será que eu estou realizando o que Deus me criou para ser? Será que eu estou sendo quem Deus me criou para ser? Será que eu estou fazendo, estou pelo menos chegando perto, estou pelo menos nesse caminho? Sabe? Mas a gente quer que Deus cumpra o meu propósito. Eu preciso viver os sonhos de Deus e não o contrário, porque o Deus é Ele. Quem criou a vida foi Ele. Quem me criou foi Ele. Quem me colocou aqui foi Ele. Então é Ele que é o Senhor, não sou eu. E a gente na igreja tem feito isso. Temos nos colocado como Senhor e o Senhor como servo. O Senhor é aquele que tem a obrigação de me satisfazer, de fazer o que eu quero, senão estou indo embora dessa igreja, as coisas aqui não mudam, vim para cá, o problema está até hoje, alguma coisa está errada. Deus está trabalhando em você. Às vezes as crises, às vezes a bênção, às vezes a mudança, a transformação, ela pode vir disfarçada de uma crise, de um problema. Porque é quando a gente tem o maior problema, quando a gente tem a crise. Você sabe quando você está fazendo uma coisa assim, a gente está fazendo uma coisa aqui na igreja e alguma coisa não dá certo. Assim, Ivone, tinha que ter acontecido, tinha que ter chegado, não sei quem não chegou. Aí todo mundo começa a entrar em nervoso. Peraí, gente, calma, deixa eu pensar um pouquinho que a gente vai pensar em alguma coisa. Você se reinventa, entende? Você se recria, você acha, você tem uma criatividade. Que se tudo vai bem, gente, você vai ficar conformado, você fica aí assim, como você está, tudo bem.
A gente não cresce. Lembra que eu falei assim, eu já não sou a Ivone que eu costumava ser? Eu cresci. E sabe o que me levou a crescer? Não foi tanto a mordomia, beleza. Foram as crises, foram os problemas. Foi quando eu perdi minha mãe, que eu não esperava. Ela estava bem de saúde. Passou mal e simplesmente em 2 horas eu recebi assim, faleceu. Mas aí agora eu vivia na dependência da minha mãe. Até para eu trabalhar, minha mãe tinha que ficar com meus filhos. Tudo eu ia na minha mãe, gente. Todo dia praticamente eu ia na minha mãe. Eu saía da escola dos meus filhos, era 3 ruas depois, eu já passava na casa da minha mãe. Minha mãe já sabia a hora que as crianças saíam, ela já estava em pé no portão. Sabe? E agora eu tive que me reinventar. Eu tive que dar o meu jeito. Eu tive que crescer. Eu já era casada, já tinha 2 filhos, mas ainda estava na dependência da minha mãe. Eu tive que crescer. E foi na crise. Então, não encare o problema como sendo um problema só, sabe? Não encare o problema como algo que veio para te destruir, que veio para acabar, veio para te fortalecer, veio para fazer você crescer, veio para fazer você buscar alternativa, veio para fazer você, lembra que eu falei assim, a gente deixa o Espírito Santo ali, e quando a coisa está muito difícil, a gente corre lá e pega, a gente corre lá e apela para ele. O problema vem para fazer exatamente isso, para fazer a gente se tornar mais dependente de Deus, porque quando tudo está bem, a gente fica achando que está no controle, pega o trono e se assenta lá, rapaz, eu sou bom nisso aqui, eu sou bom no que eu faço, eu sou bom. Não, você não é bom, é a graça de Deus que é sobre nós. É a graça de Deus que nos capacita, que nos impulsiona. Isso leva tempo. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio do aprendizado, do estágio. Sabe, do estágio? A gente está praticando. Não desista nisso. Persevere. Vá até o final. Entenda o que Deus quer te ensinar. Entenda o que Ele quer que você aprenda. Entenda o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Só que antes de Deus começar a fazer através de você, primeiro Ele tem que fazer em você, sabe? Então tem coisa que eu passei lá atrás, mamãe falava assim, minha mãe era uma mulher de Deus mesmo, minha mãe falava assim, lá na frente vocês vão entender, lá na frente vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, por isso que eu passava, gente, aquilo dava uma revolta, você no auge da dor, sabe a pessoa te falando isso? Eu pensava assim, você não é mulher de Deus, faz uma oração para essa situação mudar e pronto. E ela dizia assim, lá na frente vocês vão entender. Gente, você sabe que eu olho para trás e entendo? Entendo muita coisa que eu passei, entendo muita coisa que eu vivi. E olha, vou falar para você, não me traz dor, não me traz sofrimento, sabe por quê? Porque hoje eu entendo. Há pouco tempo atrás, quando eu lembrava disso, aquilo me dava dor, eu ainda chorava, eu ainda, sabe? Hoje eu olho para aquilo e digo assim, cara, era Deus me ensinando, era estágio, sabe para quê? Para eu poder entender a pessoa que estiver passando por isso e ela vem me procurar. A pessoa que está passando por uma situação parecida, Deus quer que eu abençoe. Qual é a tua dor? É nessa dor que Deus vai te usar. É nessa dor que Deus vai fazer você ter compaixão e misericórdia do outro. Porque quando a gente não sofre a dor, a gente não sabe quanto dói. A gente não tem a mesma compaixão. Mas quando dói na gente, sofre uma injustiça. E você agora vai ter compaixão por todo mundo que está sendo injustiçado. Sofra uma dor. Sabe quem é que luta pelo direito da pessoa com algum tipo de deficiência? Quem tem um familiar, não é? É sempre assim. Essa pessoa ela vira ali um guerreiro para lutar por isso. Então, valorize cada momento da sua vida. A vida é um presente, é importante, é valorosa, mas valorize todos os momentos. Não valoriza só o churrasco, não. Valorize o luto também. Valorize a hora da dor também, a dificuldade também, os conflitos também. Mas isso leva tempo. Não é da noite para o dia. Não pense assim, olha, eu ouvi, cheguei em casa, ouço a pregação de novo, não, e agora eu já entendi. Você pensa que entendeu, você vai ter que todo dia render a sua mente, renovar a sua mente no entendimento da palavra e buscar todo dia fazer essa oração. Senhor, me ensina. Eu quero aprender do Senhor, eu quero crescer, eu quero viver. Todos os dias nós precisamos transformar para ter uma mentalidade vencedora, sabe?
Não dá para você dar a vitória. Você imagina, gente, uma pessoa que ela está querendo, assim, o menino está começando a querer estudar, assim, treinar futebol, ser jogador de futebol. Aí você pega aquele garoto e já coloca ele na seleção? Não, não pode. Ele tem que ter experiência, não é isso? Ele tem que aprender. Ele precisa aprender a lidar com isso. Para a gente chegar a ter a mentalidade vitoriosa, a gente precisa treinar, precisa exercitar, precisa aprender. E é isso que Paulo estava ensinando. Olha, eu aprendi a viver com fartura, com escassez, eu aprendi a viver com fome, se tenho que comer, tá bom. Mas isso foi um treinamento. Essa mentalidade vitoriosa precisa ter um treinamento. E eu vou falar uma coisa para você, cada situação, cada circunstância, ela vai te promover. Creia nisso. Eu parei de ser vitimista quando eu comecei a pensar assim. Eu parei de sofrer quando eu comecei a pensar assim. Essa situação está me promovendo. Essa situação está me levando adiante. Eu estou crescendo. Eu estou aprendendo. Eu estou me fortalecendo. Eu tinha duas opções. Ou eu me fortalecia, eu crescia, eu aprendia, ou eu ia deprimir. E eu comecei a deprimir. Eu comecei a não atender telefone, que ainda era na época do telefone residencial, né? Meu telefone tocava e eu olhava assim. Eu não atendia telefone. Meu marido saía cedo para trabalhar. Eu estava de licença. E aí eu comecei a me deprimir. Eu comecei a fechar tudo, a não querer falar com ninguém. Não assistia nem televisão, não queria nada. Eu não queria nada. Eu fazia comida porque eu tinha que fazer, porque eu tinha 2 filhos para alimentar, eu tinha que levar na escola. Mas assim, eu não tinha vontade nem de pentear cabelo. Eu não tinha vontade de me arrumar. Mas eu fazia, eu tinha consciência que tinha que fazer. Sabe? E eu fui ficando triste, deprimida, foi dando um vazio. Que as crianças chegavam na escola, mãe, olha aqui, nananá, você já não tinha mais alegria, eu não tinha aquela alegria. E eu comecei a perceber, eu não acho que foi por mim, eu acho que foi o Espírito Santo que me ajudou. Acho, não tenho certeza. Que eu comecei a perceber que alguma coisa estava mudando dentro de mim. E eu tomei uma atitude, eu falei, não quero isso para a minha vida. Eu não falei para o meu esposo, porque na época ele era gerente do banco, era tanto problema, era tanta coisa. E ele estava sofrendo tanto quanto eu pela perda da minha mãe, que também era uma mãe para ele. E eu pensei, não vou botar mais esse peso em cima dele ou da minha irmã. As minhas irmãs me ligavam e eu não atendia o telefone. Eu dizia para minha filha assim, fala que mamãe está no banheiro. E para você não mentir, eu vou para o banheiro. Eu ia para o banheiro e ficava lá. Falava na porta do banheiro assim, ó, fala que eu estou no banheiro. E eu estava no banheiro, não estou mentindo, sabe? Eu dizia assim, ó, aí daqui a pouco outra me ligava e eu falava assim, fala que eu estou tomando banho. Eu ia para o banheiro, ligava o chuveiro e ia tomar um banho. Só para não mentir, mas não atendia o telefone. Aí eu comecei a observar isso. Eu comecei a perceber, ir para a igreja no domingo pela manhã, nós éramos da Nova Vida de Bom Sucesso, lá da Igreja do Bispo, e era uma dificuldade para eu conseguir. E eu simplesmente comecei a falar com Deus, falei, Senhor, não está legal isso, não está bom. Eu comecei a dar uma vazão para que o Espírito Santo trabalhasse dentro de mim. Eu comecei a orar, eu comecei a mudar tudo. Sabe quando você quer resultado diferente, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas? Sabe o que eu fiz? Eu passei a acordar de manhã, abri a cortina, que lá em casa era um corta-luz, então o quarto estava pretinho, escurinho. Eu abria a cortina, abria a janela, botava uma música alto, um louvor, e cantava junto. O telefone tocava, era quase um século, era um abismo para eu ir lá nele, mas eu atendia. Aí comecei a ir para a igreja, aí com mais alegria, com mais ânimo, e quando eu vi, eu estava curada. Eu não me afundei na depressão. E eu comecei a entender assim, eu preciso honrar a memória da minha mãe, porque ela é uma mulher de Deus. Eu não posso me deprimir porque minha mãe morreu. Eu vou honrar a memória da minha mãe. E eu vou ser uma mulher de Deus igual a minha mãe. E comecei a trabalhar com isso, gente. E foi uma luta, foi uma guerra dentro de mim. Mas eu fui trabalhando. Eu fui dando espaço para o Espírito Santo agir na minha vida. E as circunstâncias e as situações não me mataram. Porque Deus não deixou e porque eu trabalhei junto com o Senhor para conseguir. As circunstâncias não vão matar os seus sonhos. As circunstâncias não vão fazer você desistir se você não permitir. Você não vai perder a sua esperança e a sua alegria. Você pode repetir isso comigo? As circunstâncias
não vão matar os meus sonhos. As circunstâncias não vão me fazer desistir da vida. Não vai tirar a minha esperança. E não vai tirar a alegria que eu alcancei em Jesus, entendendo que Ele é o Senhor. O que Jesus fez por você foi muito mais do que te substituir. Ele trocou de lugar com você. O tempo está esgotado, mas eu só quero contar uma situação aqui para você. Imagina agora você que uma pessoa ela foi presa e ela vai ser enforcada. Ela está dentro de uma cela. E nessa cela tem uma pequena janelinha onde ele sobe, olha para fora. E ele vê lá fora um pátio e uma forca sendo edificada. No dia seguinte, pela manhã, esse homem vai ser enforcado. Por causa dos delitos que ele cometeu, por causa dos crimes, dos erros dele. E ele foi julgado e ele vai ser enforcado. Imagina como é que é a noite de uma pessoa dessa. Saber que pela manhã acabou tudo. Pela manhã o chefe de polícia entra na cela dele com alguns policiais, abre a cela e ele pensa, é agora. E ele dá um pulo rápido, chorando, e o chefe de polícia diz, pode sair que você está livre. Você está solto, você pode ir embora para sua casa. Ele diz, como assim? O que houve? O que mudou? Ele diz assim, olha pela janela. Aquele homem olha pela janela e ele vê uma pessoa enforcada lá. E o chefe de polícia diz assim, uma pessoa se apresentou ao juiz e disse que queria tomar o seu lugar. E ele morreu por você. Só que não foi qualquer pessoa. Esse homem que morreu era um homem rico, filho de uma boa família. Mas ele assumiu a sua culpa. E vai além, ele deixou uma documentação dizendo que tudo que ele tem agora é seu. Inclusive o nome da família. Você agora tem uma família. Você tem um nome. Você tem uma herança. E você é um homem rico. Vai embora para sua casa. Vai para sua nova família. E vai desfrutar essa vida. E faça valer a pena o que essa pessoa fez por você. Você percebe onde eu estou querendo chegar? Jesus trocou de lugar com você. Você não precisa mais viver essa condenação. Uma mesma conta não é paga duas vezes. Um réu a Fernanda vai saber dizer melhor do que eu. Um réu não pode ser julgado pelo mesmo crime duas vezes. Ele não pode pagar o mesmo crime duas vezes. Jesus já pagou. Então você é livre. Mas você não foi só substituído. Você agora pode viver a vida dele. A vida abundante dele. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, você tem autoridade para dizer para ela, você não tem que estar no meu corpo. Porque Jesus já levou sobre ele a toda a enfermidade. Depressão, você não faz mais parte de mim, porque Jesus levou sobre ele. Eu vivo agora a vida de Cristo. Eu entendo que existem situações que são químicas, é um processo químico no nosso corpo, né? Então, às vezes, uma depressão é um processo químico. Você está passando por uma situação, uma anemia profunda, um pós-parto traumático, vítima de violência, vítima de maus tratos, um óbito, um luto na família. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma depressão sem causa. Só porque as coisas não estão saindo como a gente queria. E aí a gente vai se afundando, vai chorando, vai naná, e quando vê, está no fundo do poço. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Do fundo do poço só tem uma saída, é para cima. Então olha para Jesus, olha para Jesus. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não adianta continuar olhando para o fundo do poço. Adianta olhar para Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se essa palavra te abençoou,
Eu quero convidar pastor Luiz, pastor Marcos para estarem aqui à frente. E eles vão orar. Se você entende que você precisa desse momento, eu preciso de ajuda, eu preciso de um reforço espiritual, eu estou passando por um momento difícil, que as coisas estão me levando para baixo, eu tenho passado por situação, eu tenho perdido o sono de madrugada, eu tenho tido insônia, eu tenho tido ansiedade, medo de sair de casa, eu tenho tido uma tristeza que eu não sei qual é a causa, de onde está vindo isso. Olha, Jesus tomou o seu lugar. Você tem a vida, você tem direito à vida abundante de Jesus, mas talvez você não esteja desfrutando dela. Mas nessa manhã você entendeu que você não precisa ficar só observando o que Jesus fez por você. Você pode viver a vida dele. Ele trocou de lugar com você. Ele é aquele homem rico de uma boa família, e ele trocou de lugar com você. A sua maldição foi transferida para ele. O peso, as mazelas do pecado foram transferidas para ele. E agora você é livre. E enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma música, que você possa vir. Jesus tem um encontro com aquela mulher no poço. E ele diz: ah, mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. Aquela mulher tinha sede de amor, porque ela já tinha sido 5 maridos. Ela tinha sede de justiça, porque ela era uma injustiçada, uma excluída, uma margem. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água. E Jesus está aqui nessa manhã e diz para você: se você beber, se você beber, Ivone, dessa água, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede de alegria, de justiça, de paz, de amor. Nunca mais. Basta você dizer: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, eu quero beber dessa água. Que Ele vai te saciar.